Caríssimos, caríssimos. Bom, lá vou eu tentar sentar aqui. Vamos ver se o enquadramento fica razoável. Será? Oremos ao Senhor. Eu estava prestes a sair para o almoço, mas eu estava com uma ideia na cabeça e eu não queria deixar isso passar. René de Paula Júnior falando de novo. E dessa vez o tema é uma coisa que tem sido mais ou menos a tônica do meu trabalho, até das coisas que eu faço pessoalmente, que é a questão da inovação e da adoção de tecnologias. É curioso, eu acabei de voltar, eu já compartilhei isso bastante com vocês aqui, de uma estada na Singularity University, será que fica melhor? Talvez. E foi genial, né? 10 dias lá no Vale do Silício, os caras mostrando tecnologia de ponta, o quanto isso vai transformar o mundo e tal. Mas uma coisa que eu tentei martelar bastante lá, bati bastante nessa tecla, é que falei, olha gente, de onde eu venho, tecnologia sozinha não basta, né? Não tem mágica, não é só você implementar uma tecnologia qualquer que a transformação acontece, né? Normalmente, para que a inovação efetivamente aconteça, existem outros fatores que não são só os da tecnologia em si, né? E tentei ali compartilhar ao máximo, mas eu acho que vale a pena colocar isso aqui. Eu acho que esse é um videocast que talvez seria muito legal se de alguma maneira ele circulasse, sobretudo dentro de empresas que estão aí se esforçando para, sei lá, mudar um pouco aí o DNA, né? Incorporar algumas dessas coisas um pouco mais novas, como colaboração, crowdsourcing, inovação e tal. Então espero que isso tenha algum tipo de eco ou de ressonância no mercado corporativo, tá? Tem uma história que eu gosto bastante, que é a seguinte: eu estava ouvindo uma vez uma entrevista, era com um médico, acho que era um cardiologista, se eu não me engano, e ele queria fazer alguma coisa com impacto social, impacto humano, e ele se inscreveu num desses programas tipo Medicina Sem Fronteiras. E aí ele foi para um país da Ásia, eu não vou me lembrar se era Vietnã, Camboja, eu não tenho ideia, vamos imaginar que seja o Camboja, e ele chega lá e fala, olha, é o seguinte, qual é o problema aqui? Putz, mortalidade infantil bombando. Pô, legal, vamos melhorar. Ah, não dá porque a economia não tem dinheiro, porque as pessoas são ignorantes, porque a democracia não sei o que lá. Cara, ele levou praticamente assim uma aula das razões pelas quais aquilo não quer mudar. Putz, ele falou, bom, então tá bom, deixa eu falar com o Ministério da Saúde. Não, porque veja bem, a gente não tem verba, não tem braço, não tem pessoa, porque tem infraestrutura. Ok, mais outra aula sobre as mesmas razões porque as coisas não davam certo. Bom, então vamos falar com o Ministério do Interior. Não, porque não dá, porque não tem estrutura, porque não tem dinheiro. Ele está prestes a cansar. Mas aí ele descobriu que num lugar muito pequenininho, num vilarejo, as crianças estavam vivendo bem. Estavam ali gordinhas, felizes. Falei, pô, deixa eu ver isso, né? O que está acontecendo aqui? Aí ele foi até lá e descobriu que, na verdade, não era uma vila mais rica, não era um vilarejo em que, sei lá, nascia alguma planta miraculosa. A diferença era a seguinte: no país inteiro as crianças eram criadas que nem galinha, né? Solto, bicho solto, correndo para lá e para cá, come quando quer, tal. Naquela região, por uma questão cultural local, as mães pegavam a criança pela orelha e falavam, moleque, senta aí e come, é hora de almoçar, limpa o prato. Simples, simples assim. Era só uma diferença de atitude, de postura, né? As mães prestando atenção se os filhos estão comendo ou não. E isso fazia com que as crianças ficassem mais saudáveis, comendo a mesma comida de todo lugar e vivessem mais. Ele falou, pô, isso é legal, isso dá para replicar fácil. O que ele fez? Ele treinou, ele identificou as mulheres que tinham mais facilidade de comunicação, e ele ajudou, ele montou grupos praticamente de evangelização, né? Ele pegou essas mulheres e foi de vilarejo em vilarejo, multiplicando essa mensagem, né? E nesses vilarejos também as pessoas também eram incentivadas a espalhar mais a mensagem. Eu sei que em pouquíssimo tempo ele conseguiu mudar o que parecia completamente imutável, que era a saúde infantil. A grande lição aqui é a seguinte: todo mundo sempre sabe de cor as razões pelas quais a vida é difícil, ou porque as coisas não vão para lugar nenhum, ou porque a vida é uma porcaria. Todo mundo sabe de cor e salteado. No Brasil então nem se fala, a gente sabe disso. Ah, os políticos, o governo, corrupção e tal. A questão é, em algum lugar, alguma coisa legal deve estar acontecendo. Como é que a gente identifica isso e tenta replicar essa história? Tá? Fica aqui esse recado para todo mundo. Eu, acho que nas últimas 2 ou 3 últimas posições profissionais, eu fiz muito disso, né? Identificar de repente uma agência
perto de não sei da onde, de Bauru e Santa Cruz. Os caras lá, escondidinhos, estão fazendo um trabalho legal. Pô, vamos dar visibilidade para esse cara, porque isso pode inspirar a gente no Brasil inteiro. Pô, identificamos um pessoal em Formiga que está com trabalho para o mundo inteiro. Pô, vamos mostrar esses caras e quem sabe isso inspira e isso ganha escala. Eu fiz isso direto. Isso também acho que não é só uma questão de identificar coisas que estão acontecendo lá fora, mas quando a gente pensa no mercado corporativo, muitas vezes existem coisas dentro da empresa que não estão ganhando visibilidade, coisas, inclusive pessoas, e que se você ajudar, aquilo pode de alguma maneira contagiar, contaminar e provocar uma transformação que você dificilmente conseguiria de outra maneira. Tá? Eu vou dar 2 exemplos bastante pessoais. Uma vez eu trabalhava numa corporação e um cara que trabalhava numa outra corporação, ele me chamou para conversar sobre social media, sei lá, colaboração. Aí ele perguntou, como é que vocês trabalham na empresa de vocês, como é que vocês trabalham com isso? Eu falei, olha, todo mundo tem bastante liberdade, eu blogo, eu tweeto, eu faço podcast, eu faço videocast, ninguém me brifa, eu escolhi os canais com os quais eu falo com a minha audiência, os meus colegas também, então no máximo que está acontecendo lá é que a gente está tendo que talvez se organizar um pouco mais para ver se tem mais sinergia, mas está indo bem. Aí o cara me olhou assim e falou, poxa, que engraçado, porque vocês estão usando as mesmas ferramentas que a gente poderia estar usando, mas aqui não rola nada disso. Eu falei, meu caro, a questão é a seguinte, aqui provavelmente, não sei se eu falei nesses termos, mas talvez as pessoas estejam todas na parede. Se o cara está na parede, se o cara está se sentindo acuado, se ele não tem nenhum incentivo à autonomia, nenhum incentivo à ousadia, nenhum incentivo... Se o cara perde tempo demais com política, cara, você pode dar a ferramenta que for, a tecnologia que for, isso não vai acontecer. Felizmente, na época eu estava trabalhando numa empresa que, até na hora de contratar, a iniciativa e a proatividade do funcionário era um fator interessante na contratação. Dá para dar um outro exemplo? Também trabalhei recentemente numa empresa em que foi feita uma iniciativa interna do que? De tentar identificar, de fomentar e identificar ideias inovadoras dentro da própria empresa. Mas na verdade não era só identificar e que legal, parabéns. Não, na verdade a iniciativa era identificar, ajudar a estruturar e ajudar a implementar e ajudar a mensurar. Então foram identificados dentro da empresa quem tinha cada perfil. Tem gente que adora estruturar, tem gente que adora fazer business case, tem gente que adora implementar. Então o que você monta? Um pipeline, que vai pegar aquela ideia e transformar em alguma coisa legal. Ou seja, você vai identificar alguma coisa que tem potencial e ajudar isso a crescer. É quase um trabalho de jardinagem. Moral da história, infelizmente eu não pude acompanhar até o fim essa história, deve estar indo bem, mas eu lembro que, para surpresa de muitos, algumas ideias simplesmente geniais, inovadoras, coisas muito talentosas estavam vindo de gente que, puxa, às vezes era um estagiário, às vezes era um cara terceirizado, o cara estava esperando uma oportunidade de contribuir, o cara queria contribuir e inovar. Isso, se não fosse por essa iniciativa, talvez pela posição em que ele estivesse, ele jamais tivesse visibilidade. Tá? Eu estou compartilhando com vocês essas questões por 2 razões, na verdade. A primeira delas é porque me incomoda um pouco o mito de que tecnologia por si só, uma ferramenta por si só, uma tendência por si só, ela simplesmente faça a diferença sozinha. E em segundo lugar, porque eu quero ver as coisas acontecerem. É assim que eu funciono, é assim que eu sou. Na verdade, eu acabo fazendo isso, eu sempre fiz isso, mesmo quando essa não era a minha função, mesmo quando isso me trouxe problemas. Felizmente, com o tempo, eu fui encontrando empresas em que essa proatividade ou essa vontade de ajudar as coisas a acontecer, a realmente inovar, isso era mais valorizado. Na verdade, é isso que eu estou procurando de novo. Mas a grande questão aqui, meus caros, é a seguinte, é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. Eu acho que até uma coisa que acontece com uma relativa frequência, pelo menos na área que eu estou mais familiarizado, é a empresa achar que para ela inovar, ela vai precisar trazer alguém de fora, completamente de fora, e quanto mais esquisito, melhor. Eu já vi isso tanto em empresas que são muito coxinha ou muito offline, não, temos que trazer alguém bem maluco, alguém bem visionário, porque é esse cara que vai contaminar a gente.
nunca dá certo, tá? Porque esse cara vai trombar com todas as barreiras internas, ele não entende a cultura interna, ele não sabe como fazer as coisas acontecerem ali. O segundo fato também que é muito curioso, eu já vi empresas online, puramente digitais, de repente acharem que elas vão ser salvas se elas contratarem alguém do mundo coxinha. Aí traz um cara que trabalha naquelas corporações mega coxinha, porque acha que o cara, né, fala aquele monte de expressões em marketês, né? Que esse cara vai ajudar dar um pouco de estofo ao pessoal que é só digital. Essa coisa messiânica de que, olha, a gente vai ser salvo por alguém de fora, essa coisa sebastianista, né, no momento vestibular, cara, é um vício muito comum. Eu volto a reiterar, isso foi redundante, eu reitero aqui o ponto. Nós temos que saber identificar aquilo que tem potencial e ajudar isso a crescer. Isso é uma arte, isso não é fácil, mas, meus caros, eu acho que é a única coisa que funciona. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço, Renê falando. Deixa eu desligar essa câmera. Espero que o enquadramento tenha ficado bom.